Mas assim, Bará, o Bahia tem tudo para passar. Então depende dele. É ele focar, ver as melhores peças para Rogério colocar em campo. No Brasileiro você vê que a gente desenvolve um bom futebol, só que tem momentos que oscila, aí o time vai bem, outra não vem. Agora, o jogo contra o Fluminense no sábado, foi isso. O Bahia jogou bem, não tem o que falar sobre a postura do Bahia. Só que ele oscilou em relação à defesa. A defesa não agiu corretamente. Teve as falhas que permitiram os gols do Fluminense. Agora, se não tivesse acontecido as falhas, o Bahia teria, com certeza, vencido o jogo. Então, fazer um planejamento adequado e focar, Baraca. Eu acho que com o foco em ambição, o Bahia vai longe. Eu acho que só depende dele. Ele colocar na cabeça que vou passar, tenho condições de ser campeão, ele vai. Que acho que sempre quando o Bahia absorve esse espírito vencedor, ele vai para frente. Então, eu creio que também uma grande maioria dos torcedores do Bahia confiam, não é? Então, só fica nessa situação em relação à contratação, não é? Que precisa de goleiro, precisa de atacante, uns falam de zagueiro, outros de meia. Então, a gente tem que dar um passo de confiança para o Bahia. E eu creio que ele, com essa situação que eu te falei, ele tendo ambição e foco, ele passa. Pra gente tá aqui. Pra quem não pegou, o chaveamento é Bahia e Fluminense e na sequência, tá? Bahia e Fluminense, você tem Fluminense e Bahia. Depois tem Vasco e Botafogo e Vasco, né? Alô. Eu acho que é assim. Uhum. E os outros dois confrontos. Ficou lindo, né, velho? O clássico mineiro. Ficou lindo, né? Ou vai dar Cruzeiro, O Atlético. ou vai dar Atlético. Ou vai dar Corinthians, ou vai dar Atlético. Então, nós passando dos dois cariocas, não tem jeito, vai pegar ou Atlético Mineiro, ou Cruzeiro, ou Corinthians, ou Atlético Paranaense. Portanto, Que eu avalio muito, já que o Bahia esse ano só não enfrentou o Atlético Paranaense, né? E o Vasco. O Vasco a gente sabe que tá num momento bem difícil. É o encaixe. E uma das coisas que mais me preocuparam do risco de pegar o Cruzeiro foi justamente o encaixe. O Cruzeiro fez o Bahia sofrer muito no jogo do Mineirão. E isso era algo que podia se repetir, até porque o Bahia ele tem padrões. E isso serve pro bom e pro mal. Isso serve pro bom porque você vê que o Bahia tem uma cultura de jogo, que o Bahia tem uma proposta, essa proposta é consolidada, é uma proposta que botou o Bahia na parte de cima da tabela, mas dificilmente muda-se muito o cenário. Isso aconteceu quando a gente, por exemplo, viu o Bahia enfrentar o Flamengo em 2024, que os jogos foram todos muito parecidos. Todos muito parecidos. O formato de jogo do Flamengo, mesmo com um técnico diferente, encaixou no Bahia. E o do Cruzeiro encaixou também para ruim pro Bahia. E isso era algo que me deixava muito preocupado em enfrentar o Cruzeiro. Já o Fluminense, eu tenho uma sensação que é o contrário, tá? Com todo cuidado e preocupação de pegar o Fluminense, que é muito competitivo, o Bahia fez um jogo ruim, no geral, sem a bola, contra o Fluminense sábado, e empatou o jogo. Até porque o goleiro tomou um gol que não devia ter tomado. O Ronaldo. Ou seja, o Bahia, nos seus melhores dias, com e sem a bola, pode ter um resultado ainda melhor contra o Fluminense, se o encaixe se repetir. Lógico que a gente vai dizer, o meio-campo Fluminense foi reserva. De fato. O meio-campo tinha um Bernal, que muita gente, inclusive, quer que seria titular. Mas não eram jogadores de segundo escalão. O titular foi o Cano, foi o Keno. Jogadores que têm qualidade. E aí, outra coisa que pesa é que, por exemplo, a zaga do Fluminense, que estava muito desfalcada, não tende a melhorar tanto daqui a 15 dias. Porque foram lesões que pegaram tanto o Ignacio quanto o Thiago Silva. Então o Fluminense está aí também fazendo movimento de mercado, contratou um jogador, vendeu outros, mas o encaixe do jogo do Fluminense, para mim, permite o Bahia sonhar e passar, se jogar a bola como jogou sábado e se jogar sem a bola como não jogou sábado. Mas vamos lá, o Fluminense que o Bahia vai enfrentar não vai ser esse Fluminense que ele enfrentou na última rodada do Brasileiro. Inegavelmente o Fluminense vai ter reforços, inclusive reforços que a gente não sabe ainda da qualidade
do que vai ser esse time do Fluminense com os caras que chegaram agora, porque o Fluminense contratou também, por exemplo, o Lúcio Acosta, que é bom jogador e que vai jogar a Copa do Brasil, né? Então, assim, é um Fluminense que vem com alguns reforços e com algumas cartas na manga que o torcedor do Bahia, que o Bahia como um todo não sabe quem são. Mas é mais que a questão da técnica, a qualidade do Fluminense tem. É a questão do encaixe tático, velho. Por exemplo, Renato Gaúcho pra marcar, não acha. Não acha. É impressionante. Você tem perseguição individual, a movimentação do Bahia. O seguinte, Sim. observe sim. o seguinte: você foi muito perfeito na observação do encaixe. E o que é que me chama a atenção? Porque muita gente pode dizer assim: foi um time reserva, foi um time B. Tudo é válido. Todos esses argumentos são válidos. Mas esse Fluminense dito titular, chamado titular, ele apresentou, pelo menos as partidas do Mundial que eu assisti e as partidas de brasileiro que eu assisti do Fluminense, ele mesmo com um time principal, todo mundo tá dizendo que tá ok, viu, Billy? Perfeito. Mesmo com um time principal, ele apresenta lacunas defensivas e espaços defensivos oferecidos ao seu adversário. E o Bahia não soube aproveitar, ou melhor, poderíamos dizer até que soube aproveitar, porém, o que vinha sendo muito bom, que era o encaixe do David Duarte com Gilberto, Mingo e o Juba, foi horroroso no último jogo. Nossa defesa, e eu falei isso com o próprio Rogério, quando ele disse, não, eu acho que ela foi abaixo. Eu disse, pra mim, entregou. Porque gol de lateral, Pedro, a gente quando jogava junto, não aceitava tomar um gol de lateral. É maluco, não existe nem A baba. bola não pingou, nem a bola não pingou nem no Agora, chão. mérito ao Fluminense, que foi um golaço. Mas a defesa do Bahia não podia ficar parado olhando daquele jeito. E onde estava ali em defesa do Bahia? Não, entenda, a defesa do Bahia facilitou o Fluminense a ter aquele mérito, porque foi um golaço, mas não existe Keno tomar se gol de lateral. posicionou entre Gilberto e David, os dois vacilaram, e David, ao sair para tentar encontrar e evitar o toque de Keno, deixou Mingo vendido porque não deu tempo de chegar no cano. E ele de cabeça colocou. Então não existe um lateral, um banho, né, um lançamento por cima de lateral, com um toque de cabeça por cima do nosso maior zagueiro, sendo que estavam postados. O segundo gol, a defesa está postada. O cruzamento vem baixo, Cano faz malabarismo para acertar a bola, acerta fraco, o nosso goleiro cai em câmera lenta. Bateu na trave, não sei se dá para chegar. Eu não vi ele tentar, então tomou o gol. E o terceiro gol, pelo amor de Deus. A gente joga bola, Pedro? Não sei se Cássio joga bola, me disseram que joga. Mas a gente joga bola. O lateral não pode dar o lado de dentro, pô. Ele pode cortar e chutar, ele pode tentar o drible, ele pode tocar como tocou, ele pode fazer N coisas. Aí meu lateral vai dar o lado de dentro. Meu zagueiro toma um risco. E o cara dá um coice de frango e meu goleiro aceita. Pelo amor de Deus. Então, assim, o Fluminense teve méritos em aproveitar as falhas, mas não foram gols construídos. Isso chama atenção, Cássio. Não foi um gol que o Fluminense envolveu o Bahia, deu um banho técnico no Bahia, deixou o sistema perdido, pegou seu atacante em boa condição e fez o gol. Não. Vacilamos, gol. Vacilamos, gol. E o terceiro gol em contra-ataque, que é o que mais teve movimentações e passes, ainda assim contou com falhas. A finalização foi ruim. A finalização do Donato foi ruim. Contou com falhas da gente. Então, assim, eu acho que, e aqui o chat também tá dizendo isso, Pedrão e Cássio, a Copa do Brasil tá sorrindo pra gente. O Bahia vai estar sorrindo pra Copa do Brasil? Primeiro, eu acho que precisa, Cássio, não é nem... É impositivo, não é nem facultativo. Já foi um dia. Mas hoje é impositivo, imperativo, o Bahia fazer movimentos de mercado. Cadu já disse que a principal janela é a primeira e a segunda de ajuste. Será que alguém não viu que estamos desajustados? Será que alguém tem dúvida disso? Inclusive na meta, o clube sabe que o Bahia está desajustado na meta, tanto que começou a negociação com o Patrick Sequeira há muito tempo. Não foi para essa janela. E os caras disseram aqui no chat, que o Bahia está buscando com o Everson. Então tem muito tempo que já está identificada essa lacuna, em especial essa do goleiro. Porque, Barão, eu tenho dito o seguinte, o Bahia, ele tem muitos problemas, como qualquer clube. Mas a partir do momento que você tem um problema grande, você passa a ter um problema único. O problema do goleiro está fazendo com que o Bahia até se permita, e a gente também, deixar de lado alguns outros problemas.